Imagine por um instante que você é o tipo de pessoa que sempre tenta fazer a coisa certa. Você acorda todos os dias com a intenção genuína de ser gentil, de ajudar quem precisa, de evitar conflitos desnecessários e de acreditar que o perdão é uma virtude essencial. Você estende a mão para um amigo em dificuldades, oferece seu tempo para um colega sobrecarregado, dá ouvidos a quem precisa desabafar e sacrifica seus próprios planos para não decepcionar alguém. Você pensa que agir com bondade fará com que as pessoas também o tratem com respeito, gratidão e lealdade. Mas então, algo estranho e doloroso começa a acontecer. Quanto mais você se doa, mais algumas pessoas sugam sua energia. Quanto mais você compreende os erros alheios, mais certas pessoas repetem esses mesmos erros contra você. Quanto mais você perdoa, mais elas testam seus limites. Elas mentem para você sem hesitação, ignoram seus sentimentos como se fossem irrelevantes, ultrapassam suas fronteiras emocionais e ainda assim parecem esperar que você continue ali, disponível, compreensivo e calado. Como se sua bondade fosse uma obrigação, e não uma escolha. Com o tempo, você começa a sentir um cansaço que vai muito além do físico. É um cansaço profundo, um desgaste da alma. Você olha para trás e percebe que deu muito mais do que recebeu. Percebe que esteve presente para pessoas que desapareceram quando você mais precisou. Percebe que foi leal a quem nem sequer foi honesto com você. E então, a pergunta inevitável surge com um peso doloroso: por que as pessoas mais parecem vencer sempre? Por que os egoístas são admirados, enquanto os bons são pisados? Essa pergunta não é nova. Ela atravessa séculos e atormenta aqueles que possuem um coração genuíno. E foi exatamente sobre essa aparente injustiça que Friedrich Nietzsche, um dos filósofos mais brutais e lúcidos da história, refletiu profundamente. Nietzsche não era um homem de respostas confortáveis. Ele não vinha para aliviar sua dor com frases bonitas. Ele vinha para arrancar a máscara da realidade e mostrar que, muitas vezes, o problema não está nos outros, está na forma como você permite que os outros o tratem. Nietzsche percebeu algo que a maioria das pessoas prefere ignorar para não se sentir culpadas. A sociedade moderna, com seus valores morais domesticados, frequentemente confunde bondade com fraqueza. E essa confusão, meu amigo, é fatal. A cultura contemporânea elogia a humildade, a paciência e o perdão incondicional como se fossem as maiores virtudes humanas. Mas Nietzsche via isso com um olhar desconfiado. Para ele, esses valores não foram criados pelos fortes. Foram criados pelos fracos, como um mecanismo de defesa. Pense comigo. Quem se beneficia quando você nunca reage? Quem se beneficia quando você engole o orgulho e aceita o desrespeito em silêncio? O manipulador. O narcisista. A pessoa que quer tirar vantagem sem pagar o preço. Nietzsche chamava essa moralidade de moralidade de rebanho. O rebanho prega a humildade, a paciência e o perdão incondicional. Mas por que o rebanho prega isso? Não porque seja nobre ou iluminado, mas porque essas características tornam as pessoas domesticadas, previsíveis e, acima de tudo, fáceis de controlar. Ser bonzinho, no sentido de alguém que nunca diz não, que sempre se desculpa, que evita confrontos a qualquer custo, que prefere ser pisado a magoar alguém, não é uma virtude. É, na verdade, uma forma silenciosa e destrutiva de autoabdicação. Quando você abre mão de sua vontade, de seus desejos e de sua dignidade para não desagradar os outros, você está dizendo ao mundo, de maneira clara e inequívoca, que a sua existência vale menos do que o conforto dos outros. Você está ensinando às pessoas que você é um objeto, não um sujeito. E o mundo,
Infelizmente, trata objetos como ferramentas. Ferramentas são usadas, desgastadas e descartadas. A pessoa bonzinha que nunca reage ao sonho de consumo de todo manipulador. E o manipulador, ao contrário do bonzinho, é movido pela vontade de poder. Ele não está interessado em harmonia, ele está interessado em domínio. Ele testa limites como um predador testa a cerca de uma presa. Ele avança onde encontra resistência zero. E é por isso que, muitas vezes, as pessoas mais egoístas parecem ter mais sucesso na vida, pelo menos no curto prazo. Elas entenderam uma verdade brutal que o bonzinho ainda não compreendeu: o mundo natural respeita a força, mas despreza a submissão. A natureza não premia a passividade, ela premia a assertividade. Mas a questão vai além do egoísmo alheio. Existe um mecanismo mais profundo, mais sutil e mais doloroso que opera nas sombras das relações humanas. Quando você é uma pessoa genuinamente boa, você funciona como um espelho incômodo para aqueles que não o são. Sua integridade, sua honestidade, sua capacidade de amar e perdoar, tudo isso expõe, por contraste gritante, a miséria moral daqueles que vivem de mentiras, inveja e pequenez. Nietzsche observou esse fenômeno com uma lupa cirúrgica e o chamou de ressentimento. O ressentimento não é apenas raiva ou inveja. É algo mais venenoso. É a incapacidade de suportar a grandeza do outro. A pessoa medíocre, ao se deparar com alguém superior, não em arrogância, mas em caráter e força interior, sente uma dor insuportável. Mas em vez de usar essa dor como combustível para crescer, ela usa para destruir. Ela não quer ser melhor, ela quer que você seja pior. Ela não quer alcançar o seu nível, ela quer rebaixá-lo ao dela. Então, ela começa a te machucar com pequenas crueldades. Um comentário ácido aqui, uma exclusão ali, uma fofoca disfarçada de preocupação, uma crítica velada que parece inocente. E o mais surpreendente é que, muitas vezes, você nem percebe o que está acontecendo. Você pensa, talvez eu esteja exagerando. Talvez ela esteja passando por um momento difícil. Talvez eu deva ser mais compreensivo. E é exatamente essa capacidade de racionalizar o comportamento dos outros que mantém você preso nesse ciclo de abuso. Mas Nietzsche te diria, com sua voz fria e penetrante, cuidado com os que buscam sua compaixão, eles muitas vezes querem sua destruição. A compaixão não é um poço sem fundo. Ela precisa ser dosada com sabedoria. Caso contrário, você estará alimentando o vampiro com seu próprio sangue. Agora, preciso te dizer algo muito duro. E talvez seja a parte mais difícil e desconfortável deste vídeo. Muitas pessoas que se dizem boas não são boas de verdade. Elas são covardes. Elas não perdoam por generosidade, perdoam porque têm medo pânico da solidão. Elas não ajudam por amor, ajudam para serem aceitas e validadas. Elas não evitam conflitos por sabedoria, evitam porque têm um pavor paralisante da desaprovação alheia. Nietzsche não tinha paciência para essa falsa humildade. Ele a chamava de moralidade de escravos. Para ele, a verdadeira bondade exige uma coragem feroz. Exige a capacidade de dizer não com tanta firmeza quanto se diz sim. Exige a disposição de perder uma pessoa, um amigo ou até mesmo uma relação inteira, para manter a própria dignidade intacta. A verdadeira bondade não é a ausência de limites, é a presença de limites claros e inegociáveis. Uma pessoa verdadeiramente boa não é um capacho. Ela é um leão. Ela tem força para proteger os fracos, mas também tem garras afiadas para se defender dos predadores. Ela escolhe ser gentil, mas não porque precisa de algo em troca,
Escolhe porque é senhora de si mesma, porque sua generosidade é um transbordamento de sua própria abundância interior, e não uma tentativa desesperada de preencher um vazio. O bonzinho que se machuca constantemente não está sendo santo. Está sendo cúmplice da própria destruição. Cada vez que você tolera o intolerável, você não está ensinando ao outro sobre o perdão divino, está ensinando, de maneira muito prática, que você não tem limite. Está treinando as pessoas ao seu redor para tratar você como alguém descartável. Então, a pergunta inevitável surge como um trovão: devemos parar de ser bons? A resposta de Nietzsche é um sonoro e definitivo não. Mas ele te convida a uma distinção crucial, uma distinção que pode salvar sua alma e sua sanidade. Existem dois tipos de bondade. A primeira é a bondade do escravo. Ela é reativa. Ela cede para não ser punida. Ela se sacrifica porque acredita, erroneamente, que o sofrimento é sagrado e que a humilhação é virtude. Essa bondade é uma armadilha mortal. Ela atrai predadores como o mel atrai moscas. Ela cria dependência e ressentimento. Ela transforma o doador em um mártir ressentido. A segunda é a bondade do Senhor. Ela é ativa e soberana. Ela é generosa porque tem abundância, não porque está mendigando afeto ou reconhecimento. Ela perdoa, mas não esquece. Ela dá uma segunda chance, mas não uma terceira. Ela ajuda, mas não se anula. Essa bondade é uma fortaleza inexpugnável. Ela inspira respeito genuíno, não pena. Ela edifica os outros, mas nunca à custa da própria estrutura. Nietzsche escreveu certa vez: é preciso ter um caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. Isso significa que a verdadeira bondade nasce da força interior, não da fragilidade. Ela nasce da capacidade de enfrentar o caos do mundo, de encarar a feiura humana, sem perder a própria essência. É a bondade que vem depois de ter visto o pior, e mesmo assim escolhe ser melhor. Como, então, você se protege nesse mundo que parece recompensar a crueldade? Primeiro, pare de explicar suas decisões para pessoas que não respeitam seus limites. Pessoas tóxicas não usam suas explicações para entender, usam como munição. Quanto mais você se justifica, mais elas encontram brechas para te manipular. Sua vida é um livro, mas nem todos merecem ler todas as páginas. Segundo, aprenda a dizer não sem sentir culpa. Cada não dito ao outro é um sim dito a si mesmo. Cada limite estabelecido é uma declaração de valor. Você está dizendo ao universo: eu existo. Eu importo. Minha paz é inegociável. E acredite, aqueles que realmente se importam com você respeitarão esses limites. Aqueles que se ofendem com seus limites são exatamente aqueles que se beneficiavam com a sua ausência deles. Terceiro, aceite que algumas pessoas vão te odiar por isso. E, curiosamente, isso é um ótimo sinal. O ódio de pessoas mesquinhas é frequentemente o selo de aprovação da sua integridade. Quando você começa a se valorizar, você expulsa da sua vida aqueles que só sabem desvalorizar. A solidão que vem disso é temporária e muito mais leve do que o peso de carregar parasitas nas costas. Nietzsche acreditava que a vida autêntica exige um preço. E o preço é a solidão ocasional. É perder algumas pessoas para se encontrar. É abandonar a multidão para caminhar com os poucos que valem a pena. Mas, como ele mesmo disse com uma sabedoria cortante, é melhor ser odiado pelo que você é do que ser amado pelo que você não é. Lembre-se para sempre: o problema não é ser bom. O problema é ser bom demais para quem não merece. É dar pérolas a porcos. É derramar sua alma em poços vazios.
Não deixe que a amargura e a maldade dos outros transformem seu coração em pedra. O mundo já está cheio de pessoas duras e frias. Não se torne uma delas. Mas também não entregue seu coração a qualquer um que bata à sua porta. Seja seletivo. Seja soberano. Proteja sua bondade com a ferocidade de um guerreiro. Seja gentil com os gentis, leal com os leais, generoso com os generosos. Mas seja uma montanha para aqueles que tentarem te escalar sem respeito. Eles vão se cansar e ir embora. E você continuará firme, intacto, verdadeiro. Porque a maior vingança contra quem te machucou não é o ódio. É você continuar sendo bom, mas com sabedoria. É você continuar sendo luz, mas sem se queimar para aquecer quem não merece. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários a frase: "Minha bondade tem limites." Não como uma declaração de raiva, mas como um juramento. Um juramento de que você nunca mais confundirá ser bonzinho com ser tolo. Um juramento de que sua generosidade será um presente, não uma obrigação. Um juramento de que você respeitará a si mesmo tanto quanto respeita os outros. Porque essa, talvez, seja a maior lição que a filosofia brutal de Nietzsche pode te ensinar: a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber quando se levantar e, principalmente, em saber quando não permitir que ninguém te derrube novamente.